Você já usa ChatGPT, Claude, Gemini, mas existe uma diferença enorme usar IA e realmente comandar IA. E essa diferença tem um nome, Prompt Engineering. Em próximos 15 minutos eu vou te levar do iniciante ao avançado em Prompt Engineering. Começando pelos fundamentos e chegando técnicas completamente muda a forma que você usa IA. Você vai aprender como escrever prompt, como dar contexto, como usar exemplos e como estruturar instruções. E não, você nem precisa saber programação ou ser um dev, e nem entender como o IA é construído. Então, bora começar do zero. Bom, antes de aprender sobre técnicas de prompt, a gente tem que entender como um LLM processa os dados. Aí pode ser que você achar o prompt que eu mando e ele processa, mas não, ele processa contexto. Aqui tem um desenho para explicar, mas basicamente um modelo de LLM, ele recebe um histórico de mensagem. Agora, o que é e como é esse histórico de mensagem construído? Esse histórico de mensagem tem mensagem com papéis diferentes. Em topo, a gente tem mensagem de sistema, depois a gente tem mensagem de user e no terceiro a gente tem mensagem de assistant, que não é considerado como contexto, mas ele existe. Agora, o que é o mensagem de sistema? O que é o mensagem de user? Mensagem de sistema, ele define o papel, os limites, as instruções e basicamente todas as regras que o LLM tem que seguir. E ele tem maior prioridade para LLM. Que, nosso caso, o nosso prompt vai entrar como mensagem de sistema. O mensagem de user, ou mensagem de usuário, é basicamente uma mensagem que você, como usuário, manda para a IA, fazendo perguntas, pedindo algo e assim por diante. E mensagem de assistant é resposta de LLM. Então, a gente aprendeu que o LLM recebe o histórico, que ele vira como um contexto, no geral. A gente tem os modelos de LLMs, eles recebem mais uma coisa chamada ferramentas. Esse parte é fora do escopo do curso, mas, em resumindo, as ferramentas são um jeito o LLM conseguir fazer ou executar uma ação em mundo real. Então, todos esses itens, eles criam uma coisa chamada contexto. E esse contexto vira tokens. O que é tokens e como que ele vira tokens? É um processamento antes que só a frase, aquele prompt gigantesco, ele ser quebrado em partes menores, palavras, para o LLM conseguir entender melhor sua intenção e, enfim, ele conseguir processar. E esses tokens, eles vão chegar para o modelo e ele vai fazer processamento e no final a gente vai ter a resposta ou output, que é basicamente a resposta de IA, que no histórico de mensagem ele vira como mensagem de assistant, que a gente vai ver isso no próximo, e a gente vai começar a mexer com Playground do OpenAI, que eu vou mostrar para vocês. Agora vamos para o OpenAI Playground, onde a gente vai aplicar as técnicas de prompt, mexer com configurações de LLM e criar o nosso primeiro agente de IA, que vai ser o agente IA para construção de e-mail. Bom, aqui na topo a gente tem a primeira parte, que é o prompt. Esse prompt nada mais é mensagem de sistema. Como que expliquei, mensagem de sistema é um persona que define um papel, regras, restrições e os limites. Agora nessa parte a gente tem essa possibilidade de adicionar mais mensagem com diferente persona no histórico. Vou clicar duas vezes, automaticamente ele adicionou uma mensagem de user, que é mensagem de usuário, e uma mensagem de assistant, que é uma mensagem de assistente, que é resposta de IA. Na parte de modelos, a gente poderia configurar um modelo que tem todas as listas de modelos de OpenAI a partir de 2022 até o GPT-3 acho que 5 ainda é suportado. Para esse teste, no nosso caso, a gente vai utilizar o modelo GPT 5.6 Luna, que é um modelo com janela de contexto de 1 milhão de tokens e 128 mil de tokens de output ou resposta. Na parte de formato de resposta, a gente tem essa possibilidade de selecionar entre texto ou JSON. Nesse curso, a gente vai trabalhar com texto, mas o JSON também é muito utilizado quando você tem automações que você precisa os dados estruturados para utilizar dentro do seu código, o sistema ou seu software. Bom, na parte de raciocínio, a gente tem configuração de Reasoning Mode e Reasoning Effort, que são configurações de raciocínio. Vou deixar no padrão. E tem parte de Verbosity e Summary que a gente também não vai mexer e deixar como padrão. Agora, nessa parte, a gente tem variáveis. Os variáveis são muito importantes quando você tem um prompt dinâmico. Então, os prompts têm duas categorias. Ou eles são fixos
ou você tem um prompt dinâmico. Prompt fixo é basicamente um prompt que sempre é igual. Você não muda e dependendo da situação, ele não muda. Mas o prompt dinâmico, baseado na situação ou baseado nas entradas de dados, ele muda o contexto. Agora, nessa parte, a gente tem umas ferramentas. Igual eu falei, a gente não vai cobrar ferramentas nesse curso, mas ele é também utilizado muito na parte de integração com o IA, que ele dá essa possibilidade para o IA executar algumas ações, ou ele fazer pesquisa, enfim, muitas coisas interessantes. Bom, agora vamos fazer o primeiro teste. Vou remover as mensagens vazias e vou mandar o primeiro prompt, que vou pedir para a IA escrever um e-mail para um lead e vamos ver como que ele responde. Bom, ele gerou o e-mail, ele tem um assunto, ele não incluiu o nome, deixou como um placeholder e basicamente parece um e-mail bom, mas esse é o problema, que ele gerou esse e-mail sem saber qual é o meu objetivo de contato, quais são as regras do nosso negócio, quais são os nossos produtos e se, por exemplo, eu quero um e-mail curto, se eu queria colocar um CTA, um call to action, enfim, se eu queria, por exemplo, agendar uma reunião com o lead, enfim, todas essas regras e por conta que ele não tem contexto. E a gente não deu esse contexto. E esse prompt, chamado Zero Shot, que é uma técnica que basicamente você começa mandando um requisito, no nosso caso, uma mensagem de usuário para a IA e ele gera uma resposta sem ter nenhum contexto. A próxima técnica é definir contexto. Agora vamos resolver o problema de contexto. Basicamente, ele gerou um e-mail e a gente não deu o contexto para a LLM e ele gerou algo genérico. Eu vou colar esse prompt, que é, vamos olhar esse prompt, no topo. Eu falo para a IA, escreve um e-mail curto de outbound em português, primeiro. Objetivo. Eu defino o objetivo, eu dou informações sobre lead, nome, cargo, tudo. Sobre produtos, eu coloco o exemplo. Sobre requisitos, eu defino requisitos esperados e vamos salvar esse contexto agora. Então agora a gente tem na parte de mensagem de sistema o nosso prompt, esse contexto. Vou pedir para a IA gerar um novo e-mail, vamos ver como que ele responde. Bom, ele gerou o e-mail. Na parte de assunto, ele incluiu o nome da empresa do lead, nome do lead, o cargo dele. Na parte de corpo, ele mencionou nosso produto e no final ele colocou um call to action também. E, mais importante, um dos nossos requisitos foi ele tem que gerar um e-mail entre 80 e 120 palavras. E ele seguiu exatamente isso. E outros requisitos. Então, agora que a gente tem o contexto, o IA segue e basicamente ele cria um e-mail personalizado para nós. Agora vamos para a próxima técnica. A próxima técnica é definir role ou persona dentro do seu prompt. Definir persona ou role no prompt. Eu vou colar o prompt de persona aqui em cima. Vamos dar uma olhada. Bom, persona, você é um copywriter de outbound para empresas B2B e SaaS. Sua função é escrever e-mails concisos e confiáveis que geram uma resposta. Priorize relevância e clareza em vez de hype. Então, basicamente, a gente define um persona que é perto no mundo real e para melhorar a resposta do LLM. Toma muito cuidado quando você vai definir um persona, ele ser algo real. Por exemplo, se você colocar, você é o melhor vendedor no mundo, talvez você não vai ter uma melhoria esperada. Agora vamos testar de novo e ver o resultado. Bom, follow mais rápido para a equipe de Nova Lag. Mudou um pouco o assunto. Vamos ver em operações de vendas, B2B. Comparando o e-mail anterior com o e-mail novo, a gente pode ver que ele mudou a tonalidade, as palavras-chave e ele mostrou o nosso produto como uma solução para nesse caso, né? E a gente pode ver a melhoria quando a gente faz comparação. A próxima técnica vai ser estruturar o seu contexto. Agora, na parte de estruturação de contexto, a gente vai seguir um dos formatos mais conhecidos, que é chamado Markdown. Esse já é provado que os LLMs têm um entendimento melhor do texto em formato de Markdown do que um texto livre. E tanto isso, outro benefício é que ele traz uma estrutura. Vamos supor, você tem uma equipe que vão trabalhar junto com você neste prompt. Então, a estrutura que ele traz, por exemplo, você vai ter a separação por heading, você vai ter uma lista numérico, lista de bullet point, enfim, ele vai trazer essas melhorias que vai ajudar tanto o LLM e tanto você ou sua equipe na parte de mantenibilidade de prompt. Bom, aqui eu fiz os ajustes, eu separei, né, por header, persona, objetivo, contexto, as mesmas coisas, mas separado por heading e o header. Eu não vou gerar outro e-mail porque eu acho que a resposta vai ser mesmo, mas o ponto é que ele traz uma estrutura para sua prompt
para você conseguir aumentar o entendimento do seu prompt, porque um dia você vai voltar ou um pessoal do seu equipe vai trabalhar nesse prompt e esse vai também aumentar o entendimento do LLM. E agora, a próxima técnica é Few Shot Prompting, ou utilizar exemplos dentro do seu prompt. Bom, a próxima é Few Shot Prompting, que nada mais é utilizar exemplos dentro do seu prompt. Eu vou colar o prompt de exemplo aqui embaixo, no final do nosso prompt. De novo, ele está seguindo o formato de Markdown, ele deu um exemplo de lead e o saída, ele colocou um exemplo de e-mail. Nesse cenário, eu coloquei um exemplo, mas o que eu recomendo você sempre colocar entre 1 até 3, no máximo 5, e o exemplo tem que representar o comportamento que você quer repetir. O que eu estou tentando dizer? Por exemplo, vamos supor que nesse cenário que a gente está escrevendo e-mail, você tem um tome diferente escrito. Você usa mais tome mais amigável em vez de corporativo. Por exemplo, você fala, fala João, aqui é o Mohamed do XPTO, enfim. Aí agora, por que eu estou falando no máximo 5 exemplos? Porque se você colocar os exemplos repetitivos, ele não vai ajudar do performance do resposta. Você vai pagar mais, porque os LLMs cobram por token, por tamanho de contexto e por isso. Agora a gente colocou, vamos pedir ele gerar outro e-mail e ver como que fica. Bom, ele gerou o e-mail. Se a gente olhar, vamos ver, o assunto mais conversão sem aumentar o time. Ele tentou seguir o assunto curto, posso te mostrar em 15 minutos. Enfim, ele tentou gerar uma resposta mais perto do nosso exemplo. A próxima técnica vai ser Structure Output, ou resposta estruturada. Bom, resposta estruturada. No início do curso, a gente mencionou sobre uma configuração de formato de resposta, que é basicamente o conceito igual. Nesse caso, a gente selecionou texto, mas temos opção de outras formas, que são JSON, que nada mais é um objeto com chave e valores, que é muito utilizado no contexto de automações, aquisições de web e mais parte de desenvolvimento. Nesse cenário que a gente tem texto, eu vou colar o prompt. Então, novo seção, output, retorne exatamente nesse formato. Assunto, nova linha, linha de assunto, e-mail, nova linha, corpo de e-mail e por que funciona. Esse e-mail, a gente quer ver o raciocínio do modelo, uma frase curta. Agora, eu vou gerar um novo e-mail para a gente ver como que o modelo segue exatamente o que a gente pediu. Bom, ele gerou o e-mail e ele seguiu exatamente o formato que a gente passou para ele. O parte de assunto, novo linha, linha de assunto, o e-mail, parte de corpo e, no final, por que funciona, o raciocínio do modelo. Então, o resposta estruturado nada mais é para definir o formato desejado do seu modelo, do seu resposta de LLM. Próxima técnica vai ser variáveis. Bom, antes da gente entrar no conceito de variáveis, temos que entender quais são as diferenças entre um prompt fixo com um prompt dinâmico. O prompt fixo nada mais é o prompt que a gente fez até agora, que todos os detalhes, todos os comportamentos dele é fixo. E cada mudança a gente tem que entrar, pegar, por exemplo, remover, adicionar um texto e fazer mudanças direto no prompt. Agora, o prompt é considerado como dinâmico quando ele tem variáveis. Nesse cenário, essa mudança que eu fiz, se a gente pensar no nosso caso, que é um e-mail, e pensando que a gente vai fazer, por exemplo, um disparo de 100 e-mails para 100 leads diferentes, a gente realmente não poderia vir aqui cada vez mudar os dados de contexto do lead. Então, a gente utiliza os variáveis. Agora, como que eu posso adicionar variáveis dentro de prompt? Você vai utilizar chaves duplas com o nome do variável. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem nome, chaves duplas, nome do lead. Tem cargo, chaves duplas, cargo underscore lead. E assim por diante. E agora a gente vai cadastrar cada desses variáveis para o modelo conhecer e ele faz a substituição pelos novos dados que a gente vai passar no nosso mensagem de usuário. Então eu vou cadastrar todos esses variáveis e vamos testar. Bom, como que vocês podem ver, eu cadastrei 4 variáveis que são nome de lead e cargo, empresa e contexto. Agora eu vou preencher cada deles e vou pedir para o modelo criar um novo e-mail. Bom, ele gerou o e-mail, aqui ele substituiu corretamente o nome da empresa, contexto da empresa que é uma empresa de SaaS e
tudo tá certo. Então eu posso gerar 100 novos e-mails, mudando os nomes dos variáveis e o valor deles e sem nenhuma dificuldade. E esse é mais escalável, pensando em envio em massa. Na próxima, vamos resumir tudo que a gente aprendeu até agora. Bom, resumindo tudo que a gente aprendeu até agora, a estrutura de prompt inclui objetivo, contexto, regras, exemplos, formato de saída ou resposta e variáveis. Então, todos esses itens construir uma estrutura de prompt que é considerado como boas práticas. E, de novo, né, o ciclo é o prompt, vai para o modelo e adverte a resposta. E, no final, um ponto que eu queria reforçar é que todo o processo de criação e edição de prompt, ele inclui um loop de teste. Você vai testar, melhorar, testar, melhorar. Então, você fica nesse loop até você chegar a uma versão que ele cobra todos os cenários dos seus testes e o melhor resultado esperado. Bom, se você curtiu esse formato de curso rápido, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se você tiver dúvidas, perguntas, que eu vou responder todo mundo. E valeu por assistir até aqui e até a próxima.